Boa noite, gente linda. Regina falando, toda encapotada. Agora é cachecol, é touca e muito casaco, porque tá muito frio, né? Então, nós hoje vamos para João. É o meu evangelista preferido. E ele é diferente de todos os outros três. Mateus, Marcos e Lucas é mais ou menos parecido um com o outro. João escreve tudo diferente. João foi o último a escrever o evangelho, sabia? Foi o último. Ele custou a escrever. Ele já estava bem mais velho quando ele escreveu. Viviam cobrando dele. Você não vai escrever? Porque ele anotava, né? Tanto ele quanto Mateus, eles anotavam. São os dois que seguiram os apóstolos de Jesus. Marcos e Lucas nem conheceram Jesus, né? Não estou aqui menosprezando, não. É muito belo o ensinamento deles. Mas João é bem assim filosófico e Mateus é mais terra-terra, explica com mais palavras. Eu gosto muito dos dois, mas o meu preferido é João. Hoje nós trouxemos no Evangelho de João, no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 11, são 11 versículos, são 11 versos. Jesus preso em Getsemane. Pode se pronunciar também Getsemane, tá bom? Então, João, ele estava anteriormente explicando aquela belíssima passagem em que Jesus ora pelos discípulos, ele eleva o pensamento a Deus e pede pelos seus discípulos força, paz, sabedoria. Muito bonita a oração, eu até já apliquei aqui na época do Natal, em dezembro. Depois dessa passagem, então, João vai dizer o que ele está fazendo. Tendo Jesus dito isto, aquela oração que ele fez pelos discípulos, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Cedron era uma localidade por perto de Jerusalém e ali havia um horto. Um horto é um local, né, cheio de vegetação, cheio de árvores, e ali tinha muita plantação de oliveiras, que é a árvore que se colhe as azeitonas. Era muito famoso, não sei se ainda é, naquele local, a confecção de azeite retirado ali das azeitonas. Era muito bonito esse horto e sim de um cheiro muito agradável. E sempre Jesus se afastava, ele ia para esse local, lá num canto, no meio daquela natureza, para orar. Então ele entra com os discípulos. É Judas que o traía porque Judas já estava traindo Jesus. Judas já tinha ido no Sinédrio, já tinha recebido aquelas 30 moedas de ouro para entregar a Jesus, né? Aquela promessa dele lá para os doutores da lei: aquele que eu beijar é ele. Eu acho essa situação muito esquisita, precisar de Judas beijar a face de Jesus para saber que ele e ela. Se Jesus era tão conhecido naquela região, inclusive criticado e ameaçado pelos doutores da lei. Eles estavam sempre perseguindo Jesus. Eles eram contra os ensinamentos de Jesus. Eles não gostavam de Jesus. Então, assim, eles conheciam ali entre os 13, os 12 apóstolos mais Jesus, eles conheciam Jesus. Eu não sei por que precisou desse beijo. Eu nunca entendi muito isso, não. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Ele já tinha ido ali com Jesus. Porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Subiam aquela montanha e iam orar, ensinar, passar para eles a questão do reino de Deus e outros ensinamentos mais. Tendo, pois, Judas recebido a corte era aqueles doutores da lei,
judeus, tá, gente? E oficiais dos principais sacerdotes e fariseus veio para ali com lanternas e archotes e armas. Então esse negócio de falar, mas quem condenou Jesus foi Roma. Primeiro foram os judeus. Eles é que foram buscar Jesus para levá-lo até Pilatos, porque eles não podiam matar, sacrificar. Eles queriam que Jesus fosse crucificado. E o judeu não fazia a crucificação. Eles jogavam pedra, até a morte, tá, gente? Eles jogavam a criatura precipício abaixo, que é uma passagem que a gente já relatou aqui, mas crucificar não. Crucificar a pena de morte imposta por Roma. Eles não podiam apedrejar ou jogar precipício abaixo, veja bem, porque estava exatamente naquela semana de comemoração da Páscoa. E eles, lá consta na lei que nessa semana não se pode matar, apedrejar ninguém. Esquisito isso, né? Hoje pode, amanhã não pode, mas pode. Amanhã pode. Então, eles queriam entregar para Roma e também para ficar bem com Roma, né? Crucificar um judeu, já pensou? Então, eles estavam com lanternas porque o local estava meio escuro. E esses archotes eram umas tochas que colocavam no óleo e colocava fogo para clarear. E levaram armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Ou seja, Jesus não se escondeu, Jesus se adiantou. Adiantou é que ele chegou à frente dos apóstolos, dos 12 apóstolos, para ele ficar visível. Sou eu. Eu aqui, presente. Então, o próprio Jesus pergunta: a quem buscais? Quem que vocês estão buscando? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. A Jesus Nazareno, de Nazaré, né? Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Ou seja, Judas estava ali naquele meio dos 12. E Jesus responde: sou eu. Não me confunda com nenhum aqui, não. Eu sou Jesus de Nazaré. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, veja bem. Caíram por terra por quê? De medo? Energia? Quando Jesus disse: sou eu, ele saiu dele uma luz, né, uma energia, uma faísca de luz que fez com que aqueles soldados caíssem. Eles caíram. Tipo assim, um aviso: olha quem sou eu, uma autoridade. Com autoridade eu estou me entregando, sou eu. E eles caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar. Jesus torna a perguntar: a quem buscais? Quem que vocês estão buscando? Já que eles estavam ali com tanta dúvida quem deixou de ser, porque eles não queriam cometer erros. E com certeza acharam que Jesus ia ser covarde e deixar que aqueles homens, aqueles guardas armados levassem outra pessoa no lugar dele. Jesus então quis mostrar que isso não era do feitio dele. Ele não iria deixar que outro fosse no lugar dele. Então, Jesus torna a perguntar: a quem buscais? Quem que vocês estão buscando aqui no meio de nós 13 que estamos aqui? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Quer dizer, confirmando, ou seja, era
um julgamento, um processo contra Jesus. Eu até diria política e não religiosa. Também não dá para entrar na cabeça da gente que um religioso vai querer prender e matar alguém, né? Isso aí é só mesmo coisa daquele povo lá. E Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. 3 vezes. Sou eu sou Jesus Nazareno. Ninguém mais aqui está respondendo o que é, não. Sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixar ir estes. Estes são os 12. Prende eles não. Sou eu. Eu estou aqui me apresentando como Jesus Nazareno, já que vocês estão me buscando e não algum desses 12. Aqui veio a explicação de João, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Que palavra? Velho Testamento. Lá no Velho Testamento estava escrito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Não é nenhum desses 12 que estão aqui, não. Sou eu. Não prendam e não façam nenhum mal a eles. Sou eu. Eu aqui sou aquele que vou ser, eu tenho certeza, porque Jesus já sabia, vou ser julgado, vou ser condenado e tenho certeza que vou ser executado por vocês. Sou eu. Tem esse negócio de entregar ao outro, não. Tá? Então tinha que se cumprir que nenhum deles ia se perder. Tanto é que naquele momento eles não foram presos, eles não foram crucificados, eles não foram julgados, eles não foram nem inquiridos. Eles ficaram à parte. A gente até aprende aqui nos evangelhos que eles, fugiram, só ficando João ao lado de Jesus, na crucificação todinha. Todos fugiram com medo. Então, Simão Pedro, apóstolo de Jesus, o primeiro a ser chamado, né? Que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Pedro vai lá, tira a espada e corta a orelha de um dos seguidores lá do sumo sacerdote judeu. E o nome do servo era Malco, esse cuja orelha foi cortada. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Por que Jesus está dizendo isso? É porque ele já havia pedido ao Pai, ao Abba. Abba é Pai. Ele já havia pedido ao seu Abba que o livrasse daquele cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Jesus suou sangue quando ele ouviu um sonoro não. De quem? De Javé. Não vou passar. Você vai ser crucificado, sim. Nessa hora ele suou sangue nesse mesmo horto das oliveiras, porque ele pede, né? Quem não pediria? Até Jesus. E ele não via necessidade daquela tortura. Ele não via. Ele não devia nada. Por que ele tinha que passar por aquilo? E aqui vai um comentário sobre a Igreja Católica, que viu nisso aí uma forma, arranjou uma justificativa para esse ato de Jeová, ou Javé, que é o mesmo, tá, gente? Brahma, Jeová, Javé, Caos, Kaagen,
Alá e outros nomes por aí. É o mesmo. É o mesmo aquele que se colocou no lugar de Deus e que vinha dominar os povos para chamar esses povos. É uma explicação muito, muito, muito longa, eu não posso, não tenho nem tempo de dar aqui. É uma guerra entre três entidades, que é Brahma, que é o mesmo Jeová, Shiva e Krishna, para ver quem era o suzerano, o rei, o Deus, o general, o governador, o senhor dos exércitos do planeta Terra. Então, ele vivia pegando povos, como ele fez com Maomé, como ele fez com Abraão, como ele fez com Moisés. Ele vivia pegando povos para dominar, para trazer para o lado dele, porque a guerra entre esse triunvirato, Shiva, Brahma e Krishna, era dominação. Poder, gente. Vocês pensam que do lado de lá não tem poder? É uma guerra só. As guerras aqui é cópia das guerras de lá. É poder. Cada um lutando mais para abocanhar o planeta, o planetinha azul, situado na periferia da galáxia, Via Láctea, que é o nosso planeta Terra, chamado também de planeta Chã, chamado também de Gaia, e tem outro nome que eu me esqueci agora. Então, é a guerra pela suzerania, é a guerra pelo comando, é poder, é poder. Então, o que Jeová queria, esse Abba, que ele se refere a ele? Ele queria que Jesus viesse aqui para combater os romanos, fazer guerra e libertar o povo judeu, já que naquele momento ele estava comandando o povo judeu, coisa que ele já vinha fazendo desde Moisés. Só que Jesus se negou, isso eu já falei para vocês. Eu não vou guerrear. Como se ele dissesse, Javé, eu, Pai, né? Eu vou levar pelo amor e não pelas armas. Não vou pegar em arma. Então, naquela quinta-feira, antes da crucificação, tá aqui descrito: Abba, Pai, passa de mim esse cálice. E ele não passou. Jesus foi crucificado. E olha que Jesus o respeitava tanto que ele obedeceu, porque ele poderia ter se livrado. Ele era um homem que andava por cima das águas, ele aparecia e desaparecia dos lugares, transformou água em vinho, ele curava. Sim, ele poderia ter sumido daquela crucificação, mas ele foi até o final, inclusive até mesmo dentro dele, esperando que Javé desse uma modificação no seu modo de pensar e não fizesse com que ele fosse levado à crucificação, mas ele foi até o último momento naquele banho de sangue. Voltemos à Igreja Católica. A Igreja Católica, para justificar esse ato insano, nojento, torturador desse Deus, esse, entre aspas, que se diz Deus, que é Javé, que apareceu há milênios lá nos desertos e se passou por Deus, o que a Igreja disse? Deus amou tanto seu filho, Deus amou tanto seus filhos, que entregou o seu filho predileto para derramar o sangue para salvar a humanidade. Ridículo, ridículo.
Quando que eu, Regina, uma pobre coitada, não sou, como diz Jean Valjean, eu não sou um risco na água. Não sou um risco na água. Mas quando que eu ia querer que alguém morresse ensanguentado para me salvar? É a coisa assim mais absurda. Agora, uma outra coisa, vamos dizer que até fosse, salvou? A humanidade foi salva? O que aconteceu da morte de Jesus? Sempre teve os absurdos aqui, né? As torturas, os flagelos e tudo mais. Mas o que aconteceu com o planeta Terra depois da morte de Jesus? Guerras, guerras e guerras. Torturas, torturas, torturas. Fome, miséria, matança, sangue. Está lá descrito no meu livro Nova Jerusalém, que eu estou recomendando para que vocês entrem no YouTube de graça. Se pagar, não. Está lá, para quem quiser ouvir. E lá está explicada essa questão do sangue. Vocês imaginam se eles torturam qualquer pessoa para poder ter derramamento de sangue? Você imagina o de Jesus, o plasma sanguíneo de Jesus, o DNA de Jesus, imagina, do corpo de Jesus. Então, criaram esse passe de dança, né? Essa coisa fingida de que Jesus foi crucificado, sangrado, torturado, passar por aquele absurdo, né? Aquela humilhação de carregar aquela cruz e depois ser pregado com pregos na cruz, poder salvar a humanidade. Salvou alguma coisa? Tirou alguma criança da tortura? Tirou alguma criança do abuso pelo adulto? Tirou? Tirou o câncer, a AIDS, a lepra? Tirou? Mudou nada. Parece até que piorou o derramamento desse sangue. Porque 2000 anos sofrido esses, né? Sofrido. Agora, então, como tem sofrimento no planeta. Então, Jesus encerra aqui, João encerra aqui a passagem dizendo: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Eu já pedi para ele, passa de mim esse cálice, mas ele não quis. Ele disse não. E Jesus, então, aceitou. Vou beber esse cálice. Pode mandar me matar. Pode mandar me sangrar. Pode mandar me crucificar. Uma das coisas mais absurdas e hediondas que passou pela face da terra. Crime mais hediondo do que esse, só mesmo, não posso usar a palavra, né? O abuso de criancinha inocente. Porque, olha, que coisa mais hedionda que esse planeta tem visto. Então, fica aí essa passagem. Aqui o João não explica, mas eu não tenho tanta certeza se é Mateus ou se é Lucas, tá? Um dos dois relata que Jesus imediatamente curou a orelha do Malcolm, aquele servidor lá do sumo sacerdote. Na mesma hora ele recuperou, colocando a orelha no lugar e não ficou ferimento e ele nem ficou sem a orelha, porque Jesus na mesma hora reconstituiu. Que Jesus não admite violência, por isso que ele diz a Pedro em bainha, coloca a sua espada na bainha e não use. Não quero arma, não quero força. Nesse momento, ele deixa bem claro para os apóstolos e para os discípulos, nada de guerra, mesmo que seja com o intuito para me salvar, como foi a atitude de Pedro. Pedro era muito impulsivo, né? Pedro tinha uma depressão muito grande, ele era agressivo, sim. Eu sei que vocês vão achar horrível falar, mas ele era bem bronco,
dentre todos. E mesmo assim, Jesus o escolheu para liderar os 11, né? Pedro que tinha aquela liderança. Fica aí então essa passagem de Jesus preso em Getsemane, que é o Horto das Oliveiras. Vamos à nossa frase de hoje. Essas duas frases estão chegando no fim, que a minha proposta era humano. E a gente vai colocar mais outras duas belíssimas frases e vamos aposentar essas duas. Será que os meus queridos, lindos ouvintes gravaram nesse um ano uma única frase? E agora nós vamos colocar duas bem parecidas, belíssimas, que eu adoro, e a gente vai trabalhar essas duas outras frases mais um ano, até julho do ano que vem. Eu pretendo já começar na semana que vem. Hoje nós estamos em dia 6 de julho, eu estou falando a data porque as minhas gravações não são ao vivo, né, gente? Eu não tenho condição de fazer ao vivo. Eu vou gravando, vou enviando para o YouTube. E o YouTube lança nas datas que eu determino, que é quarta e domingo. Então, hoje, após a live de hoje, eu recebi aqui uma mensagem daquelas que é mandada depois que a pessoa ouve lá a live, de uma irmã pedindo oração. E eu deixo assim bem claro para vocês que todos vocês podem fazer isso. Estarei à disposição para orar para qualquer um que se dirigir, viu, gente? E eu gosto de fazer isso. E faço com muita fé, com muito amor no meu coração, tá bom? Quando eu li o comentário dela e que ela pediu oração, na mesma hora, eu faço na hora. Eu só não faço se eu estiver gravando. Só isso. Posso estar lavando vasilha, servindo o almoço, lavando roupa, qualquer coisa que eu estiver fazendo, meus artesanatos, eu paro na hora. Quando a pessoa pede oração, não é logo, não é amanhã, não é a semana que vem, é agora. Já orei pelo pedido da nossa irmã e vou continuar vibrando naquilo que ela pediu e eu tenho certeza que ela vai receber. Ela e a pessoa que ela está pedindo a oração, ela sabe quem é. Um beijo no coração dessa irmã querida que está passando por esse momento difícil. Então, a nossa frase de hoje está chegando ao fim, eu acho que hoje é o último dia dela. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Que pena, vou sentir falta dessas frases. Sacrifício não. Tem um ano exatamente que nós estamos repetindo que Jesus está pedindo não sacrifício de inocentes, sejam animais, sejam hominais. Sacrifício de ninguém, nem criança, nem jovem, nem adulto, nem velho, nem homem, nem mulher, nem rico, nem pobre, ninguém. Sacrificar ninguém. Nós não temos esse direito. Não temos. A gente ouve aí nossos irmãos espíritas dizerem, é lei de causa e efeito, tinha que passar por isso. Nananina não. Pela lei do amor, essa roda de Sansara é injusta e vingativa. Porque se é lei de causa e efeito, já era para ter acabado. Depois desses bilhões. Fiz, paguei, fiz, paguei, fiz, paguei, fiz, paguei. Já era para ter ressarcido a minha dívida. E não continuar essa matança, essa caatinga que tem esse planeta de tanto sangue derramado. Vamos ao nosso presente de hoje, gente, eu achei muito bonito. O da semana passada eu não gostei, não. Mas dessa semana eu adorei.
adorei. Primeiro que o formato dessa garrafa é muito bonito. É aquela garrafa de uísque que eu esqueci o nome desse uísque. O uísque até caro, né? Eu ganho muita garrafa. Primeiro que o formato quadrado assim é diferente. Aí eu resolvi, eu ia fazer ela colorida, mas quando eu vi a tira preta e a tira branca, falei, quer saber? Vou fazer ela em preto e branco. Tá aí então, muito chique, não ficou, gente? Fala a verdade, não ficou chique? Tá parecendo aquelas roupas chique, né? Ó, você pode fazer de jarra, colocar aqui a sua florzinha artificial, tá? Não pode ser com água, não. Então tá aí, com essa bijuteria que eu ganhei, que eu achei muito chique também. Tá aí seu presente que você pode levar até amanhã mesmo, tá? Hoje não dá porque já é quase meia-noite. Você pode pegar. Tá aí o nosso presente e um outro presente muito especial que é um beijo no seu coração.